Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil. Em 31 de março de 1964, o país mergulhou sob o comando dos militares em um cenário de repressão, tortura e cassação de direitos e da liberdade do povo brasileiro, num regime que durou 21 anos. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Juarez Guimarães, cientista político e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Olá, muito obrigado pelo convite. Certo, professor, eu gostaria que a gente começasse essa nossa conversa com o senhor nos contando um pouco das raízes desse golpe. Quais foram as motivações de um modo geral? Fala-se, em geral, que 1964 foi um tempo de crise, mas foi principalmente um tempo de grandes esperanças, porque ali, naquele momento, desde o fim dos anos 50 até os anos iniciais dos 60, houve o primeiro grande ciclo nacional de mobilização democrático-popular na história do país. Isto é, criaram-se movimentos nacionais no âmbito da cultura, que se refletiram inclusive na bossa nova, no cinema novo, nas campanhas pela alfabetização, na formação e nacionalização da influência da União Nacional dos Estudantes. Criou-se pela primeira vez uma central de trabalhadores no Brasil, urbanos, o CGT. Iniciou-se o processo de sindicalização dos trabalhadores rurais. Criou-se um grande movimento nacional pela reforma agrária, que se tornou um movimento que era tão forte que até os conservadores tinham que dar resposta a ele. Então, era um período de grandes esperanças numa democratização profunda do país. No entanto, houve um golpe militar como reação a essas grandes esperanças, a esses movimentos pela democratização do país. E esse golpe, então, contou, desde o início, com a inteligência ativa do Estado norte-americano. Era o clima da Guerra Fria. A senha para o golpe era que no Brasil se instalaria uma ditadura comunista e os Estados Unidos, então, desde o início, participaram ativamente de um processo de desestabilização pública do regime, do governo Goulart, democraticamente eleito, e apelando a todas as formas de desestabilização. E isto confluiu com uma articulação no alto setor das Forças Armadas, que organizaram, então, uma estratégia golpista, contaram com apoio de grandes empresários multinacionais e grandes empresários brasileiros, mobilizaram setores fortemente, setores da mídia antidemocrática e contaram com o apoio dos setores conservadores da Igreja Católica. Eles se uniram, então, para deter, impedir esse processo de profunda democratização do Brasil, que fazia parte do projeto das reformas de base. Pois é, era a proposta do João Goulart que estava dentro das reformas de base, não era isso? Exatamente. Essas reformas de base implicavam conceder voto, direito de voto aos analfabetos, que houvesse liberdade de organização partidária para todas as correntes, inclusive da esquerda brasileira, que não tinha possibilidade de se expressar legalmente. Havia, então, a reivindicação de uma campanha nacional pela alfabetização do povo, pela criação de educação popular. Havia uma reivindicação principalmente de reforma agrária para acabar com o latifúndio improdutivo e permitir um amplo desenvolvimento das agriculturas familiares no Brasil. Enfim, eram reivindicações que tinham essa coerência de democratizar profundamente o Brasil. Certo. Agora, professor, na avaliação do senhor, quais são alguns dos principais reflexos do golpe militar no Brasil atual? Como houve uma transição conservadora do regime militar para a democracia, muitas das instituições e criações da ditadura militar sobreviveram na atual democracia brasileira. Nós podemos falar, por exemplo, da segurança pública, que ainda é feita a partir de uma ótica anticidadã, isto é, apoiada em forças repressivas contra os pobres
e gerida por instituições fortemente ligadas às Forças Armadas, como são as polícias militares. Além disso, foi criado no regime militar um banco central que já nasceu capturado pelos grandes banqueiros, pelos grandes financistas. Então, veja bem, um órgão central para dirigir a macroeconomia brasileira, até hoje, ainda é um órgão muito dominado pelos banqueiros no Brasil. Sim. Uma terceira grande consequência foi o processo de concentração das grandes empresas de comunicação, inclusive a Rede Globo encontrou, durante a ditadura militar, os seus plenos anos de formação e desenvolvimento, com subsídio estatal, com vários benefícios de monopólio, e ela hoje continua exercendo uma função central nas comunicações brasileiras. Agora, o senhor nos dizia anteriormente também a questão do agronegócio também teve um fomento muito grande nessa época, né, professor? Exatamente, quer dizer, qual que foi a estratégia da ditadura militar para fazer frente à ampla legitimidade da reforma agrária? Investiu-se para modernizar o latifúndio improdutivo, com financiamento a fundo perdido pelo Banco do Brasil e pela criação de uma empresa, a Embrapa, que fornecia, então, uma ciência e tecnologia inovadora para criar amplas produções novas, de produtos novos no Cerrado brasileiro. Foi criado, então, as bases do atual agronegócio brasileiro. A questão da distribuição de renda também, o senhor mencionou, né, a respeito disso? Exatamente, quer dizer, se a reivindicação de um Brasil democrático, de um Brasil mais justo, era a grande aspiração dos movimentos sociais, dos democratas, dos progressistas no pré-64, o que a ditadura militar fez foi praticar o arroxo salarial e um processo de intensa concentração da renda durante esses 21 anos. Até hoje, mesmo após esses últimos 10, 11 anos de transformações profundas no país, nós ainda não nos livramos da condição de um dos países mais injustos na distribuição de renda do mundo. Certo, professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Vamos. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. O ano é 1964. O Brasil parecia uma panela de pressão, prestes a explodir. No dia 13 de março, 500 mil pessoas tomaram as ruas do Rio de Janeiro em apoio às reformas propostas pelo presidente João Goulart. 8 dias depois, a extrema-direita organizou a Marcha da Família pela Liberdade em São Paulo, com grande repercussão da mídia. Em 1º de abril, os brasileiros acordaram sob o controle de uma ditadura militar. Gilce foi presa, torturada e viveu na clandestinidade, mas não desistiu de combater o regime e de lutar pelos direitos da mulher. As mulheres jogaram um grande papel. Basta dizer que no Presídio de Linhares, na ala feminina, nós mulheres éramos 1/3 dos presos políticos, né? Nós estávamos na luta profundamente, né? E só para você ver, era um período onde, em 1964, quando eu entrei na universidade, as mulheres que se formaram nas universidades do Brasil naquele ano eram apenas 18% dos formandos. Hoje são mais de 50%, né? Então, um período assim complicado para você, enquanto jovem, enquanto cidadão que quer a liberdade e enquanto mulher. O professor José Carlos sofreu na pele a violência e a repressão. Ele lembra os primeiros momentos daquele dia que entrou para a história. Tanques na rua, aviões, esquadrilhas passando no Rio de Janeiro, com voos rasantes, né, rodando, e na população toda, né, tensa, né, preocupada, um clima de terror. Em 1972, foi sequestrado e passou mais de 10 dias nas mãos dos militares. Eu passei uns 10 ou 12 dias sem encontrar com ninguém, só de capuz e dentro da geladeira, as máquinas de tortura, de som, né, pau de arara, o holofote, todo aquele aparato, né, tecnológico, né, para desestruturar
né, e torturar ele, enlouquecer. Vários companheiros meus foram assassinados ou suicidaram, outros ficaram doentes, né, inclusive mentalmente, né, desestruturaram totalmente. Quer dizer, foi um processo muito doloroso naquele momento, né? Foi quando a gente passou aquele processo sem nenhuma justificativa, né? Aquele esclarecimento que eram jovens que estavam querendo um Brasil melhor, democrático, mais justo, né? Sem a desigualdade que nós temos, né, naquele momento. E foi um processo de matança, de tortura. Esse era o quadro que se colocava naquele período. Fruto de um trabalho acadêmico, Dalva lançou recentemente um livro que conta a trajetória do artista Geraldo Vandré durante os anos de chumbo. Autor de canções de protesto, uma das músicas de Vandré tornou-se o hino de resistência daquela época. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Em 64, quando acontece o golpe, os festivais, né, da canção e a MPB aparecem como um veículo de protesto, né, principalmente dos estudantes. Então, Vandré, por posição ideológica, porque ele participou do CPC da UNE, e também por pesquisas artísticas, ele se enquadra no que é chamado canção de protesto. O que era canção de protesto? Era um tipo de música que fugia contra o escapismo da bossa nova e tentava um catalisador político dos setores da classe média e da juventude. Eu acho que o Geraldo Vandré é uma figura exemplar e singular. Ele é exemplar porque ele ilustra como ninguém os dilemas da canção engajada nos anos 60, de tudo que o artista sofria. E ele é singular porque, diferente do Gil e do Caetano, ele nunca mais cantou. Então, aí que ele se torna uma figura enigmática. Né? Por que o Geraldo Vandré nunca mais cantou? Muitas informações sobre aquele período ainda não vieram à tona. Desvendar os segredos desse passado sombrio e debater os reflexos sociais e políticos na sociedade atual pode ser o caminho para a consolidação da democracia brasileira. A história é sempre a história do presente. E se a gente está discutindo o golpe de 64, que aconteceu há 50 anos atrás, aconteceu em 1964, é porque hoje em dia existem questões da agenda política brasileira, da agenda social brasileira, que só são compreensíveis quando a gente olha para o passado recente para poder entender o presente. Assim. Não quer dizer que é uma continuidade, não quer dizer que é uma ruptura total, mas a gente só consegue entender o cenário político brasileiro hoje em dia, ainda mais com tantos herdeiros da ditadura ou da oposição à ditadura, hoje ocupando cargos públicos, hoje ocupando postos políticos, sendo eleitos. A gente só consegue entender isso hoje em dia se a gente compreende a história recente do Brasil. Acho que é por isso que é importante ter um olhar crítico sobre o golpe de 64, sobre a ditadura implantada em seguida. Agora, professor, alguns cientistas políticos e pesquisadores do tema têm dito que há uma certa semelhança entre o clima da época e o clima atual. Qual é a opinião do senhor a respeito disso? Eu penso que há uma diferença qualitativa muito importante, que é o grau de consciência democrática e o grau de enraizamento das instituições democráticas no Brasil, hoje é qualitativamente diverso daquele período do pré-64. Então, a consciência democrática, o enraizamento das instituições democráticas é maior. Mas é correto dizer que há elementos de presença de atitudes que nós podemos encontrar na mídia, em certos setores da mídia, em certos setores das Forças Armadas, mesmo setores da reserva, generais da reserva das Forças Armadas, e certas iniciativas que são visíveis, inclusive, no plano internacional, praticado na política externa dos Estados Unidos, haja visto o caso da Venezuela, que convergem para iniciativas de desestabilização de regimes democráticos. O que a grande diferença, no entanto, é que a legitimidade da cultura e das instituições democráticas hoje no Brasil é muito mais profunda e capaz de resistir a estas investidas de desestabilização democrática. Certo, professor. Agora o senhor nos contava também anteriormente que dentro dessa discussão dos 50 anos do golpe militar aqui no Brasil, o país tem passado tardiamente por esse processo de justiça de transição.
Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, enfim. A justiça de transição é, segundo o direito internacional, é o direito e até o dever das democracias de julgarem os crimes cometidos contra a humanidade praticados em regimes despóticos ou ditatoriais. No Brasil, esta cultura é tardia e está apenas iniciando seus passos, que são 5. O primeiro, recuperar a memória do acontecido para que nunca mais ocorra. Em segundo, fazer o processo de reparação das vítimas das perseguições do regime militar. Em terceiro, estabelecer a verdade dos fatos, das torturas, dos assassinatos cometidos durante o regime militar. Em quarto lugar, promover a justiça segundo o devido processo legal, isto é, permitindo ampla defesa aos acusados, segundo o regime democrático, daqueles que foram responsáveis por esses crimes contra a humanidade. E quinto, reformar as instituições de repressão promovidas pelo regime militar, como foi dito anteriormente. Certo. Agora, professor, sempre que esse debate vem à tona, alguns setores da sociedade falam em revanchismo, enfim. Como superar esse debate e avançar para esses 6 pontos? Não se trata de revanchismo, trata-se de estabelecer a justiça democrática. Isto é, a filosofia política republicana moderna já estabeleceu que é direito dos povos resistirem por todos os meios possíveis a regimes despóticos e tiranos. Esse é um direito de resistência reconhecido, inclusive, pela Organização das Nações Unidas. Trata-se de um direito democrático firmado internacionalmente. E é um dever da democracia brasileira cumprir esses passos da justiça de transição. Porque o próprio STF já sinalizou contrariamente, né? Exatamente, numa interpretação equívoca que vai contra o direito internacional e que é contestado pelas consciências jurídicas mais avançadas do país. Certo. Agora, professor, quais passos, na avaliação do senhor, o país precisa dar para afastar essas heranças da ditadura militar que nós discutimos aqui agora? Nós utilizamos esse conceito de republicanização do Brasil, aprofundamento da republicanização do Brasil, isto é, transformar a democracia brasileira em que as instituições da democracia brasileira de tal forma que o princípio da soberania popular atue de forma mais límpida e cristalina nas nossas instituições e que haja uma simetria entre os direitos e os deveres dos cidadãos, já que a injustiça, na nossa concepção, ela é contrária ao próprio princípio da liberdade. Para ser livre, é preciso ser justo. Certo. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, qual é o papel que os professores e a educação podem desempenhar nesse debate, tendo em vista que o nosso programa é visto por muitos docentes aqui no Estado? A educação forma a cidadania e é preciso, então, que os brasileiros tomem consciência, formem uma cultura cívica do que significou a luta de milhares e de milhares de brasileiros que foram perseguidos, muitos deles morreram pela causa da liberdade. Se hoje nós temos a democracia, é por causa da luta desses companheiros e dessas companheiras. Então nós temos que homenageá-los como nós homenageamos a figura de Tiradentes e tantos outros mártires da história nacional. São tão grandes e tão preciosos para a história do nosso país, esses que deram a vida pela liberdade na luta contra o regime militar, como esses outros que nós aprendemos a cultivar como parte da nossa própria identidade de brasileiros. Certo. Professor Juarez Guimarães, agradeço a participação e a gentileza dessa entrevista aqui para a Extra Classe. Eu que fico agradecido de ter a oportunidade de participar de um programa tão importante para a educação dos mineiros. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.